Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus. Estamos na presença do Senhor mais uma vez para acolhermos a sua palavra, neste dia em que celebramos a festa de São Tomé Apóstolo. Ouçamos o Evangelho que a Sagrada Liturgia traz para nós neste dia. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa. E Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados os que creram, sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a Sagrada Liturgia hoje nos dá a oportunidade de nos voltarmos para São Tomé e percebermos toda a situação de incredulidade que havia no seu coração. Mas esta incredulidade foi benéfica para nós. São Gregório Magno, ao escrever sobre o Evangelho de São João, em uma de suas homilias, ele vai nos dizer o seguinte, inclusive é o texto do ofício das leituras de hoje. Nada disso aconteceu por acaso, mas por disposição da providência divina. A clemência do alto agiu de modo admirável a fim de que, ao palpar as chagas do corpo de seu mestre, aquele discípulo que duvidara curasse as chagas da nossa falta de fé. A incredulidade de Tomé foi mais proveitosa para a nossa fé do que a fé dos discípulos que acreditaram logo, pois enquanto ele é conduzido à fé, porque pôde apalpar, o nosso espírito, pondo de lado toda dúvida, confirma-se na fé. Deste modo, o discípulo que duvidou e apalpou, tornou-se testemunha da verdade da ressurreição. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, é pelo testemunho dos apóstolos que nós acreditamos. De fato, Cristo ressuscitou e está presente no nosso meio. Cristo está vivo, ressuscitou verdadeiramente para a nossa salvação, para a nossa redenção. O testemunho de Tomé fortifica a nossa fé, porque vai demonstrar para nós que Jesus, na sua humanidade, ressuscitou. E pela fé, Tomé professa: meu Senhor e meu Deus. Crê na divindade. Aquele homem ressuscitado verdadeiramente é Deus. Verdadeiramente é Senhor. E neste dia, queridos irmãos e irmãs, com Tomé, somos convidados a professarmos também a nossa fé. Acreditarmos que Jesus está presente, ressuscitou para a nossa salvação. E a partir do testemunho dos apóstolos, nós também somos convidados, exortados a testemunharmos a verdade da ressurreição. Como professamos em cada Eucaristia, nós professamos a fé. Cremos em Jesus ressuscitado que está no meio de nós.
A palavra e a Eucaristia que acolhemos no nosso coração fortifica a nossa fé. Cristo ressuscitado se torna alimento para a nossa redenção, alimento para a nossa salvação. E que, a exemplo dos apóstolos, queridos irmãos e irmãs, possamos também testemunhar a verdade da ressurreição neste mundo em que cada vez mais somos chamados a testemunharmos com a nossa vida que fizemos uma experiência com Cristo ressuscitado, que Ele veio ao nosso encontro, nos chamou pelo nome. E a palavra de Deus chama bem-aventurados aqueles que acreditam pelo testemunho dos apóstolos. A palavra de Deus vai dizer aqui, Jesus disse a Tomé, disse aos discípulos, disse aos apóstolos: acreditaste porque me viste. Bem-aventurados os que creram, sem terem vistos. Queridos irmãos e irmãs, que o Senhor nos dê esta graça, que possamos pedir ao nosso Senhor: Senhor, nós cremos, mas aumenta a nossa fé, para que possamos, como os discípulos, como os apóstolos, testemunharmos a verdade da sua ressurreição. O Senhor está vivo, ressuscitado. Transformará certamente a nossa vida a partir deste encontro. Encontro que muda, transforma e restaura a nossa vida. Que o Senhor nos dê esta graça e que cada vez mais, queridos irmãos e irmãs, onde estivermos, professemos a nossa fé. Cristo está vivo, ressuscitado, e como Tomé possamos dizer: meu Senhor e meu Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.